Olá, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre sistema elétrico trifásico em triângulo. E para essa aula de hoje eu trouxe os seguintes objetivos. Primeiro, ligação em triângulo para o sistema trifásico de potência. Na sequência, caracterização dos parâmetros de corrente de linha e corrente de fase para ligação do tipo triângulo. E, por fim, equações a serem adotadas na análise de sistema trifásico do tipo triângulo. Legal. Então, falando aí da ligação do tipo triângulo, nós temos que o sistema trifásico conectado em triângulo não apresenta um ponto de referência como ocorre na ligação em estrela e, portanto, é mais utilizado para o processo de transmissão de energia elétrica e também no fechamento de motores de indução. Tá? Ao lado é demonstrado a ligação de um sistema elétrico em triângulo. Então, nós temos aqui inicialmente as três fontes, tá, turma? Fonte A, fonte B e fonte C. Assim como nós tínhamos lá para a dedução da ligação do tipo estrela. E aqui o que eu faço? Eu pego o que seria o ponto de referência de A e conecto com o ponto de saída B. Tá? Pego a referência B e conecto com o ponto de saída C. Pego a referência C e conecto com o ponto de saída A. Então, essa é para nós a ligação do tipo triângulo ou ainda ligação em delta. Tá? Falando um pouco agora da tensão na ligação em triângulo, as tensões do sistema elétrico com fechamento em triângulo, elas também são defasadas em 120 graus entre as linhas, porém, sem um ponto comum. Né? Então, nós temos aqui VAB, 120 graus, VBC também, VCA da mesma forma, e aqui nós temos o esquemático, né, da ligação. Então, temos ponto A, ponto B e ponto C. E temos a tensão VAB, que é referência de A para B. VBC, que é de B para C. E VCA, que é referência de C para A. Tá? Então, essas tensões são as tensões desenhadas aqui no gráfico, tá? Só que aqui nós temos a tensão em função do tempo e aqui nós temos a tensão em função de fasores, ou ainda é o que nós chamamos de análise na frequência. Beleza? E um ponto importante aqui de destacar é que as tensões de linha são as mesmas tensões de fase na conexão em delta. Por quê? Eu posso medir a tensão do ponto A com relação a B ou do ponto A com relação a C. Mas eu não tenho uma outra referência, um neutro, por exemplo, para medir o ponto A. Eu só posso referenciar para B ou para C, tá? Que seria o VAB ou o VCA. Então, nesse tipo de ligação, a tensão de linha é a mesma coisa que eu dizer tensão de fase, tá? Não tenho uma diferenciação nesse sentido. Falando um pouco agora da corrente, né? Quando uma carga trifásica ali de impedância Z, ela é acoplada na saída do gerador, surgem correntes de linha para o abastecimento dessa carga, né, que irá consumir ali uma determinada potência. Então a gente considera aí ZA igual a ZB igual a ZC, que eu vou chamar de uma impedância Z qualquer, tá? Uma impedância genérica, só para análise. E essa impedância ela vai estar aqui, tá? No nosso circuito, onde eu tenho as fontes trifásicas, tá? Com ponto de referência, eu tenho ponto A da geração, ponto A da carga, mesma coisa para B e para C. Temos aqui as tensões VAB, VBC e VCA, que são as tensões de fase ou tensão de linha. E a nossa carga aqui Z, né, com impedância Z. Então eu tenho Z aqui, nessa impedância e a de baixo também.
Então, se eu tenho uma fonte acoplada a uma carga, eu vou drenar correntes trifásicas, né, dessa fonte, IA, IB e IC. Só que o que acontece? O IA, assim como o IB e IC também, chegam em um ponto, né, o que nós chamamos de nó na análise de circuitos. E o que acontece? Nesse nó, saem e chegam correntes, né? No nó A, por exemplo, está saindo o IAB, ou seja, sai o IA para B. No ponto B, sai o IB para C. E no ponto C, sai o IC para A. Então, se eu analisar o nó A, eu tenho IA e o ICA chegando, em contrapartida, o IAB está saindo. Tá? Nós temos que fazer aqui leis de Kirchhoff, né, para analisar as correntes em cada um desses nós, que é o que vai diferenciar, né, a ligação triângulo com base no que nós vimos lá na ligação estrela, né, que existia uma diferença entre tensão de fase e linha. Aqui a gente já viu que essa diferença não acontece para as tensões, mas que vai aparecer sim nas correntes. Tá? As correntes de um sistema elétrico trifásico podem ser representadas através de fasores, né, o conjunto de vetores. Então, aqui nós temos a carga em delta, com suas tensões de fase e com suas correntes, né, correntes de linha e correntes de fase. Para eu fazer o equacionamento aqui, né, das correntes, eu tenho que utilizar as leis de Kirchhoff para as correntes. Então, a lei de Kirchhoff para a corrente, aliás, né, diz o quê? Que as correntes que entram no ponto devem ser iguais às correntes que saem. Então, aqui está chegando IA mais ICA. E sai quem? IAB. Beleza. Só que eu quero isolar o IA, né? Então, se o ICA está somando, eu passo para o outro lado, subtraindo. No ponto B aqui, chega quem? O IB e o IAB, né? Então, teria IB mais IAB igual a quem sai, né, do nó, que seria o IBC. Beleza. Só que eu quero isolar o IB, então passo o IAB, que estaria somando, para o outro lado subtraindo. Teríamos IB igual a IBC menos IAB. E para a fase C, temos IC igual a ICA menos IBC, seguindo aqui a mesma lógica, tá? Agora, essas correntes, né, as correntes aqui de linha, elas têm uma defasagem de 120 graus, tá? O IA, o IB e o IC. Essa defasagem de 120 graus ocorre quando nós estamos falando de uma carga trifásica de mesma impedância para todas as fases, tá? Se eu tiver aqui algum desbalanço, né, alguma assimetria entre as fases, daí esse ângulo talvez não seja mais 120, mas a gente vai adotar para um estudo inicial que a carga é equilibrada e simétrica, tá? Então eu tenho 120 graus entre as linhas, e A e B e C, e também esse vetor aqui ele tem o mesmo tamanho, tá? Então se eu consumir 10 amperes em IA, eu vou consumir 10 em IB e 10 em IC também. Beleza? Falando agora do diagrama fasorial das correntes, né? Nós temos aqui o IAB, o IBC e o ICA. São defasados em 120 graus, obviamente. Se eu quiser escrever matematicamente essas correntes, eu faço o quê? Eu pego a tensão de pico, VAB, por exemplo, né? Se eu dividir por raiz de 2, eu tenho o valor RMS, tá? Da tensão de fase. Se eu dividir pela impedância, eu estou fazendo tensão sobre impedância, lei de Ohm. É a corrente eficaz IAB com o argumento aqui zero, porque estou na linha horizontal, estou na referência angular zero. Para o IBC, eu pego a tensão VBC, divido pela impedância ZB, que está multiplicando raiz de 2, eu tenho módulo IBC com ângulo de menos 120. Por quê? Porque quando
faço uma rotação no sentido horário, com relação ao IAB, que normalmente a gente considera aqui na horizontal, né? O que acontece? Eu tenho um ângulo negativo em rotações no sentido horário, tá? Então, saindo desse ponto e chegando no vetor IBC, eu rotacionei aqui 120 graus, só que no sentido horário, portanto, é menos 120. O ICA, da mesma forma, né? Tensão de pico, VCA, dividido por raiz de 2, depois aqui eu divido por ZC, chego no módulo ICA, só que eu tenho um ângulo de mais 120, porque eu pego a referência IAB e rotaciono agora no sentido anti-horário. E anti-horário aqui na elétrica é ângulo positivo, tá? Então tenho uma rotação de 120 graus, no sentido anti-horário, tem um ângulo de mais 120 graus. Beleza? Agora nós iremos fazer aquela análise que foi feita inicialmente para as tensões na ligação estrela, tá, turma? Só que em delta, o que acaba diferenciando, né? É que nós temos nós, né? Se eu tenho o estudo dos nós, nós temos o estudo das correntes. Então, a corrente de linha acaba diferenciando aí da corrente de fase, tá? Então, o que acontece? Se eu quiser determinar o IA com base no diagrama de fasores aqui das correntes de fase, eu devo aplicar a lei de Kirchhoff que nós fizemos para as correntes, né? Ou seja, eu devo fazer IAB menos quem? O ICA, né? O ICA ele é positivo nesse sentido, se eu tombar 180 graus ele fica negativo. E aplicando a regra do paralelogramo, eu pego essa seta, coloco aqui na frente dessa outra aqui que seria o IAB, e eu pego o IAB e ponho aqui do início até o cruzamento do que seria o menos IAC, né? E da origem até o cruzamento temos o IA. Beleza? Se eu quiser agora o IB, o que eu faço? Eu faço IBC menos o IAB, que é positivo para cá, portanto negativo aqui. Aplicando a mesma regrinha, né, do paralelogramo, eu desenho essa seta aqui na ponta do IBC e na ponta do menos IAB eu desenho uma outra seta que representaria o IBC. Da origem até o cruzamento, nós temos o IB. E por fim, quero IC. Então eu faço o ICA menos quem? Menos IBC, tá? Aplicando a regrinha do paralelogramo, nós temos o vetor resultante aqui sendo o IC, tá? Então nós temos o diagrama agora, turma, para as correntes de linha em relação ao que nós tínhamos aqui para as correntes de fase, beleza? Percebam aqui, ó, que existe uma rotação, né? Se eu pegar aqui a referência IAB, eu tenho uma rotação angular aqui, ó, em relação ao IA, tá? Essa rotação também é de 30 graus. Agora, se eu parar para pensar, estou nesse ponto. Para chegar aqui, eu estou rotacionando no sentido horário, né? Se eu rotaciono no sentido horário, eu tenho menos 30 graus, tá? Como referência angular entre corrente de linha e corrente de fase. Então, matematicamente, eu vou escrever que a corrente de linha IA é IAB, né, que é esse vetor, vezes raiz de 3, né, porque esse vetor verde é raiz de 3 vezes esse vetor azul, que vai gerar aqui um módulo, né, que eu chamei de IA, porém, esse IA aqui, fasorialmente falando, ele vai ter um ângulo de menos 30 graus, porque houve uma rotação angular, tá, de IAB para IA. Agora, o IB é a mesma coisa que eu pegar o IBC, né,
multiplicar por raiz de 3, vou chegar aqui no módulo de B, e o ângulo vai ser o quê? Vai ser o 120, negativo que eu já tinha, né, que eu girei aqui no sentido horário, continuo girando no sentido horário, mas 30 graus, então vai ser menos 150 para IB, e o IC será o ângulo aqui de 120 graus que eu girei no sentido anti-horário, portanto, era mais 120, né? Só que se eu subtraio 30 de 120, eu chego em 90, e a gente consegue perceber que é isso mesmo, né? 90 graus é justamente a linha vertical em relação à linha horizontal, né? Gera um ângulo reto aqui de 90 graus. Então, essas são as correntes, tá? Para o estudo da conexão em triângulo ou delta, né? Mesma coisa falar delta ou triângulo, tá, turma? Então, para a aula de hoje é isso, tá, turma? Nós estudamos aí agora os dois tipos de ligação existentes aí para o sistema elétrico de potência, ligação estrela e ligação em triângulo. Existe até uma partida de motor que é chamada partida estrela-triângulo, para quem já atua na área, né? É assim, um assunto bem falado aí dentro das empresas aí que trabalham com máquinas elétricas. E também é muito utilizado em sistema de subtransmissão, transmissão de energia, né? Que eu não preciso da referência neutra. Então, quando eu estou transmitindo energia, eu tenho 3 fases, posso utilizar a ligação em delta. Agora, na distribuição, principalmente distribuição secundária, né, aqui o 127 e 220 de Sorocaba, nós precisamos ali do neutro, né, porque ele acaba sendo a referência para os nossos circuitos. Ele normalmente está no secundário ali dos transformadores, né, um neutro aterrado, né, para termos aí uma referencial nulo ali de tensão, né, no centro da estrela do transformador. Isso daí é importante. Existem variações, né, das ligações delta estrela, e existe uma outra que tem uma aplicação bem específica, que seria a ligação zigue-zague, que eu vou comentar mais adiante, que é para transformador de aterramento, tá? Então, é um assunto ali bem específico, a gente vai conversar um pouco sobre isso mais adiante, nas próximas aulas. E para essa aula de hoje é isso, né? Em caso de dúvidas, eu peço que vocês deixem no Teams. Pode mandar print da tela, né? Manda ali a foto do caderno. Só não esqueçam de passar a caneta, né? Para que o professor consiga enxergar o que vocês colocaram. E no mais é isso, tá? Agradeço muito a atenção de todos. Desejo bons estudos e até a próxima.